Durante muitos anos, cientistas acreditavam que o fator predominante para determinar o QI de uma pessoa era mais de 90% genético. Até que em 1974, duas irmãs gêmeas idênticas nasceram na Coreia do Sul e foram separadas com apenas 2 anos de idade. A irmã que foi separada da família biológica foi adotada por uma família norte-americana da Califórnia e foi criada no estado da Califórnia, enquanto a outra irmã continuou com a família biológica e foi criada na Coreia do Sul. Em 2018, a irmã que morava na Califórnia deu parte do seu DNA para um programa sul-coreano para descobrir sobre o caso da sua família biológica, se tinha irmãos, etc. Ela fez parte desse programa sul-coreano para tentar descobrir o pessoal da sua família. Quando foi encontrado, ela descobriu que tinha irmã gêmea, etc. e tal, tinha outros 2 irmãos. Isso chamou a atenção de uma psicóloga norte-americana chamada Nancy Siegel. E essa psicóloga decidiu convidar essas irmãs gêmeas que não tinham crescido juntas para fazer certos testes. E quando foi feito esses testes com as 2 irmãs, descobriu que o quadro médico das 2 era super parecido, elas tiveram que retirar ali o ovário no mesmo ano, etc. Quadro médico bem parecido. Só que uma coisa chamou muita atenção. A irmã que foi criada na Califórnia, ela tinha 2 desvios padrão de QI abaixo da irmã que foi criada pela família biológica na Coreia do Sul. Isso é uma coisa que nunca tinha acontecido, tanto que acreditavam que o fator predominante para o QI era mais de 90% genético. E a gente nunca tinha visto um caso de teste de QI entre irmãos gêmeos idênticos, onde um irmão tem 2 desvios padrão de QI acima do outro. A irmã que foi criada na Coreia do Sul, ela tinha um QI de 100, enquanto a irmã que foi criada na família da Califórnia, ela tinha um QI de 84. E aí quando você pega esse dado e eles começaram a analisar para entender por que isso acontecia, analisaram questão de alimentação, questão da estrutura familiar, diversas outras coisas, o ambiente social onde elas foram criadas, ideologias de visões de mundo, que eram diferentes das 2 irmãs, e chegaram a essas conclusões que existem vários outros fatores que impactam diretamente no quociente de inteligência, o QI. E por que eu estou falando isso? Porque existe uma outra coisa que está muito mais correlacionada com a sua capacidade de enriquecer e de conseguir se tornar uma pessoa bem-sucedida, que não está direcionada com o QI. E isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, poucas pessoas já tiveram contato com essa informação, que é o que eu vou te passar nesse vídeo. E para você que não me conhece, eu sou o Teles do canal Teles Invest, lugar onde você aprende conteúdo de valor sobre finanças e investimentos com foco na construção de patrimônio. E você que está chegando aqui agora, não conhece o canal, convido você a se inscrever, curtir o vídeo se esse vídeo te agregar, que aqui toda terça-feira às 18 horas tem vídeo novo trazendo conteúdo de valor e garanto que você não vai se arrepender de ficar aqui com a gente até o final. Vamos lá, que lição a gente pode tirar desse estudo das gêmeas para a gente conseguir entender o porquê o QI, quociente de inteligência, não é o fator mais importante também quando a gente fala em relação a construir riqueza, em relação a enriquecer. Porque muitas pessoas também adotam o QI como uma capacidade para conseguir ganhar mais dinheiro e que pessoas com muito dinheiro são pessoas mais inteligentes. Isso pode sim ter uma relação, só que essa relação não é a mais determinística, não é só essa questão da inteligência que determina se uma pessoa vai conseguir acumular patrimônio. Existe um fator muito mais, dezenas de vezes mais relevante do que o QI para determinar se uma pessoa vai conseguir alcançar o objetivo que ela tem financeiro, construir patrimônio, construir um patrimônio relevante. Existe um fator muito mais determinante que o QI, que inclusive se você tiver um QI muito elevado, mas nesse fator você não tiver ele bem desenvolvido, você não vai conseguir acumular riqueza. Inclusive pessoas muito inteligentes já morreram pobres justamente por terem o QI muito desenvolvido, mas terem esse outro fator bem abaixo do necessário para conseguir construir riqueza. E existem pessoas que não sabem nem ler nem escrever, só entendem ali as operações básicas de matemática e conseguiram acumular milhões de patrimônio. Isso é uma coisa que existe bastante. Então, sim, QI ele vai te ajudar a conseguir pensar em formas inteligentes de ganhar dinheiro e acumular patrimônio. Porém, o QI ele não é nem de perto o fator mais relevante. O fator mais relevante para você construir riqueza é a preferência
temporal. E aí você deve estar se perguntando, Teles, mas o que é essa tal dessa preferência temporal? Como que ela está relacionada com a minha construção de patrimônio, com o meu sucesso financeiro, com os investimentos? Por que ela é mais determinante do que o QI para eu conseguir acumular patrimônio? Me explica o que é a tal dessa preferência temporal. Vamos lá. O teste da preferência temporal foi um teste realizado por um grupo de psicólogos através de um grupo enorme de crianças em diversos lugares, e o teste também é conhecido como teste do marshmallow, que talvez você já tenha ouvido falar no teste do marshmallow. O psicólogo chamava uma criança entre 5 e 7 anos, mais ou menos, colocava essa criança numa sala, essa criança entrava na sala e o psicólogo explicava para a criança: olha só, qual é o doce que você gosta? Ah, eu gosto de marshmallow, eu gosto de chocolate. O psicólogo colocava lá esse doce que a criança gostava, esse marshmallow, numa mesa, em cima de uma mesa, falava: olha só, eu vou deixar esse marshmallow aqui e vou sair da sala. O tempo em minutos era a idade da criança. Se a criança tinha 5 anos, o psicólogo saía por 5 minutos. Se a criança tinha 7 anos, o psicólogo saía da sala por 7 minutos. E aí ele explicava para a criança: olha, eu vou deixar esse marshmallow aqui. Se você comer esse marshmallow, não vou brigar com você. Você pode comer, mas se quando eu voltar você ainda não tiver comido esse marshmallow, eu vou te dar mais um e você vai ficar com 2. E aí explicava para a criança e saía da sala. E aí você tinha 2 tipos de crianças, né? Você tinha a criança que comia o marshmallow e você tinha a criança que esperava visando ganhar outro marshmallow e ficar com 2. E foram feitos, né, esses experimentos, e essas crianças que passaram por esses experimentos foram sendo analisadas mais à frente. E aí chegaram à conclusão que as crianças que comiam marshmallow, elas tinham 30 vezes mais chances de ser presas. As crianças que não comiam marshmallow e que esperavam para ganhar outro na frente, elas tinham 80% mais chances de ser bem-sucedidas, de conseguir acumular patrimônio. Além de elas serem mais ricas, elas tinham menos chance de cometer crimes. Ou seja, elas eram, na média, financeiramente superiores e moralmente superiores. O teste da preferência temporal mostrou que a capacidade de renunciar o presente para ter algo a mais no futuro estava relacionado a uma certa nobreza. É importante fazer esse disclaimer aqui, que esse estudo, ele é um estudo percentual, é um estudo estatístico e não é um estudo determinístico. Não quer dizer que toda criança que esperou para pegar o marshmallow era moralmente superior e ficou mais rica do que todas as outras que comeram marshmallow, não quer dizer isso. E nem que todas as crianças que comeram marshmallow lá foram pobres, foram presidiários, não quer dizer isso. Mas na média, sim, é um estudo estatístico, né? Uma média, não quer dizer que é o todo. É importante entender isso também. Mas na média, a preferência temporal foi provada que ela está diretamente ligada à moralidade e à capacidade de construir patrimônio. E se você parar para pensar, essa questão da preferência temporal, da capacidade de renunciar a algo imediato para ter mais no futuro, ela está diretamente ligada a diversas coisas. Tá? Uma pessoa que ela não consegue renunciar a algo que ela quer agora em prol de algo melhor, né? Essa pessoa ela não consegue ter uma religião, porque ela não vai conseguir ter uma religião, porque essa pessoa ela vai ceder a diversas coisas momentâneas. Ela não consegue ter uma família, não consegue ter um casamento e ser fiel, porque essa pessoa ela quer fazer o que ela tem vontade na hora, né? Então ela não consegue renunciar coisas que ela tem vontade em prol de algo maior, em prol de um benefício maior da família, etc. Então, ela tem certas dificuldades também em relacionamento e ela tem dificuldades também em acumular patrimônio, né? Então, essa pessoa, o dinheiro cai na conta, ela já quer gastar, né? Ela não pensa em construir algo mais para frente. Então, isso está tudo ligado. E essa questão da moralidade, se você for parar para ver, o pessoal que está na prisão foi a galera que fez o que quis. Né, que fez o que estava com vontade de fazer. Foram as pessoas que não conseguiram renunciar às suas vontades em prol de ter algo melhor no futuro, que era a sua liberdade. Elas não pensaram nisso. Então, você vê que faz muito sentido essa questão da preferência temporal, ligando tanto com construção de patrimônio, como também com a questão da moralidade. E existe um ponto que está diretamente relacionado a moldar a cabeça das pessoas, mesmo que de uma forma que você não perceba que isso está sendo feito, que é
a inflação e a moeda fiduciária. Se a gente pegar o histórico do Brasil, onde a gente tem um histórico de hiperinflação, época do Sarney, anos 80, que o Brasil mudou diversas vezes de moeda, a gente chegou a ter inflação de 4, 5 dígitos no Brasil. E as pessoas, o que elas faziam? Você pode conversar aí com seus pais, né? E eles vão confirmar isso para você. Que eles recebiam dinheiro do salário e iam correndo para o mercado para fazer compra. Por quê? Porque sabia que no dia seguinte o dinheiro já ia valer menos, já não ia comprar as mesmas coisas. Então as pessoas recebiam o salário e já iam consumir, já iam gastar tudo, porque a inflação era muito alta. E quando você perverte a moeda, que é o que o Estado fez, imprimindo dinheiro, gerando inflação, fazendo com que esse dinheiro valesse cada vez menos, você causa nas pessoas não só uma questão de perda da preferência temporal, na verdade, aumentando a preferência temporal, né, fazendo com que essas pessoas tenham uma preferência temporal muito alta, né, para amanhã, para hoje eu quero agora. Então, além de você gerar esse impacto nas pessoas, você também gera um impacto moral, porque quando você olha o que acontece em países que vivem de hiperinflação até hoje, onde a moeda não vale nada, você vê o que? Um aumento da violência, está diretamente ligado à deterioração da moeda. Você vê pais prostituindo as próprias filhas, a própria esposa, né, em países onde a moeda se depreciou de uma forma onde não vale mais nada. Então vem um gringo, vem um estrangeiro, vem um americano lá e o cara prostitui a filha dele por $5, por $10, o cara prostitui a filha, a mulher. Perda de valor da moeda, ela está diretamente ligada com essa deterioração moral da sociedade. Tudo por conta da preferência temporal e a inflação, ela está diretamente ligada a isso. Então, o brasileiro ele tem um histórico já de não acumular patrimônio, tanto que a gente tem mais de 70% da população endividada, que a dívida ela é um fator ainda mais grosseiro da preferência temporal. A pessoa prefere se endividar para gastar mais agora, sabendo que ela vai ter menos no futuro, que ela vai ter que pagar essa dívida no futuro e no futuro ela vai se ferrar porque ela se endividou para ter mais agora. Ela não consegue acumular para comprar as coisas à vista, ela prefere pagar juros no futuro para ter uma vida pior no futuro para consumir agora. Ou seja, né, a dívida ela é um nível acima ainda do nível de preferência temporal, que mostra o quanto que a pessoa ela não se importa, ela não consegue renunciar uma vontade imediata e ela está disposta a tudo, ela está disposta a vender parte do futuro dela para conseguir ter aquilo agora, né? Então, quando a gente para analisar essa relação com a moeda, a gente vê que isso é algo construído. O Estado imprimindo dinheiro, gerando inflação absurda, causa essa deterioração moral na sociedade e faz com que as pessoas acabem entrando nesse ciclo. Compra de mês, por exemplo, isso é uma coisa que não existe em muito lugar, né? Muita gente não tem essa cultura de ir no mercado fazer compra para o mês inteiro. Isso é uma coisa que aconteceu no Brasil e em vários outros países que sofreram com inflação muito alta. E isso também leva a gente a concluir, esse estudo da preferência temporal mostra também em comparação Brasil e Estados Unidos. Como os Estados Unidos, o dólar é uma moeda que existe desde a independência americana há mais de 230 anos, e o Brasil está na 10ª tentativa de moeda, passou por hiperinflação num período relativamente recente, você vê que o americano ele é muito mais propenso a acumular porque ele confia muito mais na moeda dele do que o brasileiro confia na moeda dele. Como a gente está mais acostumado com a inflação do que o americano ele tem um incentivo a mais para poupar, porque ele sabe que aquela moeda preserva certo valor. Embora ela ainda tenha inflação, ele sabe que essa moeda ainda preserva algum valor. Enquanto aqui no Brasil, a gente já tem um histórico de desconfiar da moeda. Então, meio que inconscientemente, pode ser até inconscientemente você faz isso. E aí você vai lá e gasta tudo. Né? Você quer gastar logo, e isso é uma coisa que foi passado do avô para o pai e para o filho, a gastar logo porque sabe que esse dinheiro vai desvalorizar. Então, por conta do estudo da preferência temporal, a gente pode levar também em consideração e fazer essas comparações de construção de riqueza e comparações de moralidade entre países que têm uma moeda mais sólida de países que têm uma moeda mais depreciada, uma moeda que sofre muito mais com a inflação. E aí quando você compara a taxa de criminalidade nos países que têm uma moeda pior,
você compara a deterioração moral da sociedade, você vê que está diretamente ligada com a moeda e diretamente ligada com a preferência temporal. E aí, você já tinha ouvido falar da preferência temporal, do teste do marshmallow? Se você já tinha ouvido falar, comenta aqui o que você achou dessa análise, se você já tinha pensado em comparar a preferência temporal com a moeda fiduciária. Por esse vídeo era isso, dúvidas nos comentários, um abraço e até a próxima.